Parecia algum tipo de monstro ou de símbolo representando um monstro, tal como apenas um intelecto perturbado poderia conceber. Uma cabeça polpuda com tentáculos colmava um corpo grotesco e escamoso com asas rudimentares, mas era a silhueta da figura o que a tornava ainda mais horrenda. Se no vídeo passado o terror estava com o desejo feminino e do homem, hoje a gente vai ver o terror associado ao racismo e à xenofobia. O Lovecraft, ele produziu seus contos no começo do século XX. Ele nasce em Rhode Island, nos Estados Unidos, no ano de 1890, e ele passa a infância se deleitando em uma biblioteca do tio, que era um aristocrata, um empresário riquíssimo, que tinha uma biblioteca poderosa, e o Lovecraft aproveita a infância cheio de muitas leituras. O Lovecraft, considerando a época que ele viveu, ele tinha um gosto mais para a literatura mais conservadora. A exceção disso é que ele gostava muito do Edgar Allan Poe. Mas a família do Lovecraft vai ter um declínio econômico muito intenso. Isso vai fazer com que o Lovecraft passe dificuldades financeiras ao longo de toda a sua vida. E eu acho que esse ponto da vida do Lovecraft é uma razão para o que eu vou falar logo daqui a pouquinho. Se eu disser que minha fantasia extravagante conjurava ao mesmo tempo as imagens de um polvo, de um dragão e de uma caricatura humana, não incorro em nenhum tipo de infidelidade ao espírito da coisa. O Lovecraft, ele vai se manifestar publicamente, inclusive desde a época da escola. Os amigos confirmam isso para estudiosos que foram fazer biografia do Lovecraft depois que ele morre. E ele confessa e ele fala publicamente de que ele é racista e xenofóbico. O Lovecraft, ele vai pro lado muito da ciência. Ele vai estudar inclusive a astronomia e a astrologia. Ele curte um pouco essa parada de aliens também. E ele vai dentro do âmbito científico. Ele vai naquela fase em que tá tendo toda essa produção científica para justificar biologicamente a inferioridade da raça negra, por exemplo, e das raças que não fossem anglo-saxãs ou germânicas. E o Lovecraft, ele vai acreditar piamente nessas ideias. Quem pode ajudar a entender um pouco como isso aconteceu é Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, Silvia Almeida, O que é Racismo Estrutural. Temos também Bell Hooks e Eu Não Sou Uma Mulher. Foi quando os homens, depois de chegar a um ponto onde o bosque era menos denso, conseguiram divisar o espetáculo. 4 deles sentiram vertigens. Um desmaiou e 2 foram acometidos por gritos frenéticos que a cacofonia delirante da orgia por sorte abafou. O Joseph Campbell, ele estudou muitos mitos e histórias antigas. Um livro que eu estou em processo de leitura é O Herói de Mil Faces. Esse é o famoso livro que o Joseph Campbell aborda a jornada do herói, que vem lá de mitos antigos, histórias de contos de fadas. Existe uma semelhança de muitas jornadas mitológicas, existem muitas semelhanças de histórias no cinema, na literatura, quando essas histórias arrebatam e criam heróis mitológicos ou mundos mitológicos. Essa jornada, inclusive, pelo Joseph Campbell, é uma jornada psicológica individual de cada um de nós. E apesar de alguns estudos que eu li apontarem para que os mitos criados, todo o universo criado pelo Lovecraft ser distante do que o Campbell estudou e apresenta aqui na Jornada do Herói, eu acho que na vida pessoal do Lovecraft a gente vê algumas semelhanças aí. Pena que ele foi pro lado sombrio da força.
o chamado para a aventura. Precisando de grana, em 1923 o Lovecraft ele vai se juntar com alguns amiguinhos e vai escrever para a revista Weird Tales, uma revista que tem capinhas um pouco bizarras e polêmicas até. Pessoas que estudaram um pouco essa revista, porque dentro do gênero pulp, que é aquele que tem a ver com o filme Pulp Fiction, né, do gênero pulp, ela era um pouco controversa. E olha que esse estilo de contos e um estilo meio bizarro da revista tinha como público principal somente o pessoal da elite, da alta sociedade aí dos Estados Unidos. Ele tem uma estrutura de terror que funciona muito bem. Ele vem daquela premissa que tem no Frankenstein da Mary Shelley, no Drácula, de o narrador que encontra alguma coisa. Nesse caso, o nosso narrador é o Francis. O tio morre, inclusive meio que misteriosamente, e o Francis ele recebe uma caixa do tio que contém um objeto com uma imagem bem desestabilizadora e alguns textos e informações. Ele, Francis, o narrador, tá contando pra gente, e ele vai investigar esses objetos dessa caixa, sabendo de um mistério mitológico ligado a essas imagens e contando pra gente, e que esse mistério o tio já estaria sabendo, e o tio já está morto e ele está sabendo e vai ficar sabendo no decorrer da história, e ele tá contando a história pra gente, e todo mundo que fica sabendo a história morre. Vocês assistiram O Chamado? Aquele filme, meu Deus, 7 Days. A tensão de terror funciona muito bem e ela vai crescendo, porque o Francis vai descobrindo coisas, e o jeito que o Lovecraft narra é um jeito científico, é um jeito de relato mesmo, de alguém que está descobrindo imagens que leva a locais, pessoas que estão tendo o mesmo sonho em locais diferentes. A gente, como leitor, vai acompanhando o dilema do Francis, descobrindo o que ele está descobrindo e ficando cada vez mais aterrorizado e beirando o sobrenatural aí, porque o que seria um mistério, talvez aí do assassinato do tio, a gente sabe até pelo título do conto que vai beirar um fenômeno sobrenatural, pessoas cometendo suicídio ao mesmo tempo, e beirando também a investigação universitária, que eu acho que dá uma veracidade na história, com a investigação policial, até chegar mais no final, assim, com a catarse. E vocês viram nos trechos que eu li no começo desse vídeo, como que o Lovecraft consegue narrar as reações das pessoas, que a gente tem, assim, de certo, um afeto como leitor do conto. Então, nas reações dessas pessoas, a gente se horroriza também. O grotesco. Esse grotesco, Lovecraft arrasa para transmitir uma sensação de nojo, estranhamento e até de coisas que estão distantes da compreensão humana, da compreensão do Francis e da nossa compreensão. A questão toda do problemática do chamado de Cthulhu, aqui também eu estou emitindo opinião, baseado também em outros textos que eu li, consiste nessa vinculação de toda a mitologia que ele vai criando de investigação de algo sobrenatural, está vinculada à religião, e as pessoas que cometem os atos que estão vinculadas ao mistério do Cthulhu, que tem uma entidade, vou contar, tá? Vou contar, por favor, não fique zangado comigo, mas eu preciso contar para analisar aqui. Então, temos uma entidade que pode ser revelada, pode sair, uma entidade que está presa,
um ser, uma coisa que tá presa, que pode, alienígena, que tá aqui, ó, há anos e que pode destruir a humanidade rapidinho. E ele se manifesta no sonho das pessoas e ele se manifesta em rituais satânicos. A problemática toda é que o cunho desses rituais e o cunho religioso, até se chegar no mito lá do Cthulhu, é ofensivo, né? Porque esse medo é gerado nesses rituais que fazem menção a portugueses, a estrangeiros, né? Raças que não são as germânicas e anglo-saxãs lá que o Lovecraft achava que eram superiores. Então os heróis são os brancos e ele desqualifica a religião voodoo. Então os rituais diabólicos que a gente vai descobrindo aqui, que fazem parte de de tudo que precisa para liberar esse ser, essa coisa que é o Cthulhu, é depreciativa, é racista, não é legal. Então a gente tem as expressões como crias híbridas, ou seja, pessoas que não eram da raça, né, branca. Os rituais eram praticados em locais que o homem não chegou ainda, né, para explorar. Então são seres primitivos. A estatueta, ídolo, fetiche ou que fora encontrado alguns meses atrás nos pântanos ao sul de Nova Orleans, durante a operação policial em um suposto ritual voodoo. E os rituais de adoração à imagem eram tão singulares e tão hediondos que os policiais acreditavam ter encontrado um culto nefasto, até então desconhecido, infinitamente mais diabólico do que os mais obscuros círculos voodoo de toda a África. E quem tem medo do feminismo negro? É outro vídeo. Vamos falar sobre o medo? O que é o medo? Como que acaba sendo até metalinguagem falar o medo do Lovecraft e o medo do chamado de Cthulhu. O Lovecraft, ele diz em outro livro que ele escreveu, que ele faz até um ensaio sobre o medo, sobre a significação do medo. Ele diz assim: a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. E a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. E é uma pena que um homem tão talentoso tenha seguido a sua reação ao medo em direção ao ódio. Tá? Porque falar sobre as limitações do ser humano em relação ao desconhecido, falar sobre a limitação da cognição humana de compreensão, dentro do elemento de terror, seria tão mais bonito, seria tão mais interessante se ele não colocasse esses elementos racistas aqui na história. E aí, dá para desassociar o elemento racista da mitologia criada pelo Lovecraft? Deixa eu pegar o outro livro que é mais bonitinho. Mas eu li nesse. Sim, voltando, dá para desassociar? Bem, eu lembrei da minha experiência com E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que é uma história hoje reconhecida que tem elementos racistas. Eu fiquei pensando como que no E o Vento Levou eu consegui levar a história, fiz a leitura. Eu conheço o filme desde criança, também naquela época eu não tinha essa percepção do racismo. Mas eu acho que, por exemplo, O Vento Levou, você tem o panorama principal da história, o ponto focal da história, e a jornada da Scarlett O'Hara. Tem o Red Butler, com histórias assim que se sustentam até, de certa forma, separado do elemento do racismo. Dá mais ou menos para seguir a trajetória da Scarlett, o drama dela, como um ponto central assim da história. Mas o chamado de Cthulhu dentro da jornada do ser humano em busca do terror, de algo desconhecido e que está muito acima das limitações, ou seja, o homem é limitado, o ser humano nunca vai conseguir saber tudo, e dentro do desconhecido, dentro daquilo que não se conhece, o terror e a morte, né? Dentro desse elemento não se sustenta no chamado de Cthulhu, porque todo o elemento final da história, todo o elemento sobrenatural da história está vinculado a seitas chamadas pelo escritor religiosas voltadas para essas
pessoas que são nomeadas palavra por palavra aqui. A gente vai vendo em vários trechos do livro. Então, não é que não dá para ler. Eu sou contra tirar essas obras também de circulação, não é por aí. Mas a gente tem que estar sempre com a discussão. E se tem tanta gente boa pra gente conhecer e pra gente ler, pensar também se a gente coloca como gênio alguém que coloca essas características nas obras que escreve. Mas eu pergunto pra você deixar aqui nos comentários a sua opinião. E aí, dá para desassociar o Lovecraft e o chamado de Cthulhu dessa situação do racismo e da xenofobia do autor? Eu tô no finalzinho do livro do Said, que é muito conhecido, que se chama Orientalismo, que ele estuda, falar em terror, não é o terror que a gente lê aqui na literatura, né? Mas tem a ver com o terrorismo e que com toda a coisa do terrorismo vinculado ao, né, ligado ao Oriente. A representação de pessoas e de culturas pelo seu ponto de vista eurocêntrico. E dentre tantos assuntos, o Said, ele escreve, ele estuda e explica bem direitinho mesmo o momento em que, até antropológico, em que nós temos um medo nato daquilo que é diferente de nós. E começa na infância. A criança que sai do eixo dentro da família, ela tem um medo do externo. E eu chamo aqui o Sam de Oliveira, eu chamo para esse vídeo aqui o Sam de Oliveira, que estuda inclusive o racismo em bebês. Mas não é esse racismo que a gente conhece, é o medo do diferente. A gente sabe que crianças podem ser cruéis e podem plantar o terror também. E aquilo que está fora da nossa comunidade, isso desde até do Sapiens, o Said volta no tempo para estudar. Aquilo que está fora da nossa terra, da nossa comunidade, fora, sem contar os lugares distantes de onde a gente está acostumado. Quando a gente chega num lugar novo, a gente tem um certo receio. E quando pessoas com outras culturas, pessoas de fora, chegam nessa comunidade que a gente está acostumado, a gente fica com receio. A questão toda é se a gente vai colocar isso no caminho do ódio, no caminho das imagens, da representação negativa dessas pessoas. Será que tá certo isso?